Existe um momento na vida de algumas crianças que deveria ser estudado em todas as faculdades de psicologia do mundo. Um momento que acontece em silêncio, sem testemunhas, sem registro. Um momento que muda tudo para sempre. É o momento exato em que uma criança decide, no fundo da sua alma, que nunca mais vai chorar. Carl Jung chamou isso de morte da função sentimento. Não é uma escolha consciente, não é maturidade, não é força. É a morte de uma parte essencial do ser humano. E quando isso acontece na infância, as consequências se espalham por toda a vida adulta, de formas que a maioria nunca conecta. Você pode ter sido essa criança, e se foi. Esse vídeo vai doer, mas também vai explicar coisas que você nunca entendeu sobre si mesmo. Calma, porque o que vem agora muda como você vê sua própria história. Deixa eu te contar sobre o que acontece no cérebro e na psique de uma criança, no momento exato em que ela para de chorar para sempre. Primeiro, você precisa entender o que o choro representa. Não é fraqueza, não é manipulação. O choro é a forma mais primitiva e essencial que um ser humano tem de comunicar necessidade. Quando um bebê chora, ele está dizendo, eu preciso de algo. Pode ser fome, frio, dor, medo, solidão, mas sempre a necessidade. E aqui está a parte que Jung mapeou com precisão clínica. Quando uma criança chora e é atendida, algo profundo acontece na psique. A criança aprende que suas necessidades importam, que ela pode comunicar dor e receber cuidado, que existe um outro que responde. Isso cria o que Jung chamou de self-integrado, o eu coerente. A criança se sente real, vista, existente, mas quando uma criança chora e é punida, ignorada, ridicularizada ou abandonada repetidamente, algo completamente diferente acontece. A criança entra em um estado de conflito impossível. De um lado, a necessidade biológica de expressar emoção. Do outro, a ameaça real de perder o amor ou a segurança. E a criança faz um cálculo inconsciente que nenhuma criança deveria precisar fazer. Ela escolhe sobreviver. E para sobreviver, ela mata uma parte de si mesma. Jung descreveu isso como a amputação da função sentimento. A criança literalmente desliga o circuito emocional que produz lágrimas. Não por força, por necessidade de sobrevivência. E isso não é teoria. Isso acontece neurologicamente. Mas espera, porque tem um detalhe que muda tudo sobre como você deve entender sua própria história. O problema é que você não pode amputar apenas as emoções negativas. Quando uma criança desliga o circuito do choro, ela desliga junto a capacidade de sentir alegria profunda, conexão genuína, vulnerabilidade saudável. Ela não para apenas de chorar, ela para de sentir. E aqui entra o que chamamos de nascimento do falso self. A criança que parou de chorar desenvolve uma persona, uma máscara, uma versão de si mesma que é aceitável para os pais. Essa versão é forte, controlada, não precisa de ninguém, não demonstra fraqueza. Os pais olham para essa criança e dizem que ela amadureceu, que ficou forte, que cresceu. Jung teria dito que eles estão olhando para um cadáver emocional e chamando de maturidade. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu mostrar as consequências na vida adulta. Vou te contar a história de uma pessoa que chamarei de Bruno. Bruno tinha 5 anos quando aconteceu. Ele lembra do dia com precisão fotográfica, mesmo 50 anos depois.
Estava chorando porque seu pai tinha gritado com ele por algo que não tinha feito. A injustiça doía mais que o grito. E ele chorou como crianças choram, com o corpo inteiro, com soluços, com lágrimas que pareciam não ter fim. Seu pai olhou para ele com um desprezo que Bruno nunca esqueceu e disse 3 palavras que mudaram tudo. Meninos não choram. Mas não foi a frase que destruiu Bruno. Foi o que veio depois. Seu pai se levantou, virou as costas e foi embora. Deixou Bruno sozinho chorando no quarto. E não voltou. Não naquela noite. Não para pedir desculpas. Não para explicar. Apenas abandonou. E Bruno entendeu, com a clareza brutal que crianças têm, que chorar significava ser abandonado. Naquela noite, algo morreu dentro dele. Bruno nunca mais chorou. Nunca. Nem quando seu melhor amigo morreu em um acidente aos 16 anos. Nem quando sua mãe faleceu. Nem quando seu casamento acabou. Nem quando seu filho nasceu. 50 anos sem uma única lágrima. E ele sempre achou que isso era força. Calma. E porque a parte mais importante vem agora. Bruno chegou em terapia aos 55 anos com uma queixa específica. Ele não conseguia se conectar com ninguém. Tinha tido 3 casamentos, dezenas de relacionamentos, mas em todos, a mesma reclamação das parceiras. Você é frio. Você não sente. Você está presente, mas não está lá. E Bruno não entendia. Ele achava que era um bom parceiro. Provia, protegia, resolvia problemas, mas algo sempre faltava. E ele não sabia o que era. Até que a terapeuta fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você chorou? E Bruno ficou em silêncio por muito tempo. Porque ele não conseguia lembrar. Literalmente não conseguia acessar uma memória de ter chorado em toda a sua vida adulta. E quando foi buscar mais fundo, encontrou aquela noite. 5 anos. Pai virando as costas. Meninos não choram. Jung chamou isso de complexo autônomo. Um padrão psicológico que se instala na infância e passa a operar automaticamente, fora da consciência. Bruno não escolhia não chorar. Ele simplesmente não conseguia mais. O circuito tinha sido desligado há tanto tempo que ele nem sabia que existia. E aqui está o que Jung descobriu sobre isso. Quando você amputa a função sentimento na infância, você não elimina as emoções. Você apenas perde acesso consciente a elas. As emoções continuam lá, operando na sombra, influenciando decisões, sabotando relacionamentos, criando sintomas físicos, mas você não consegue mais senti-las diretamente. Bruno desenvolveu hipertensão aos 30 anos, úlcera aos 40, insônia crônica desde sempre. O corpo estava gritando o que a psique não conseguia mais expressar. Mas a consequência mais devastadora não era física, era relacional. E pensa comigo, como você se conecta com alguém se não consegue sentir? Como você oferece empatia se sua função sentimento foi amputada? Como você responde à dor do outro se a sua própria dor está trancada em uma masmorra psíquica há décadas? Você não consegue. E isso cria um padrão que Jung mapeou com precisão. A criança que para de chorar se torna o adulto que não consegue se conectar, que parece frio, que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, que pode prover todas as necessidades materiais, mas não consegue oferecer presença emocional. E esse adulto frequentemente é chamado de narcisista. Mas aqui está o paradoxo que a maioria não entende. Ele não é narcisista porque não se importa. Ele parece narcisista
porque não consegue acessar a parte de si que se importa. A empatia está lá, trancada na sombra, junto com as lágrimas de quando tinha 5 anos. Ele só perdeu a chave. E essa é a tragédia. Deixa eu te contar sobre outra pessoa. Chamarei de Ana. Ana era diferente de Bruno. Ela não era proibida de chorar diretamente. Ninguém disse, mulher não chora para ela. O mecanismo foi mais sutil. Ana tinha uma mãe que chorava o tempo todo, por qualquer coisa. E sempre que a mãe chorava, Ana, ainda criança, tinha que consolar. Parar o que estava fazendo, cuidar da mãe, ser forte, para que a mãe pudesse ser fraca. E com o tempo, Ana entendeu inconscientemente que não havia espaço para 2 pessoas chorando na casa. A mãe já ocupava todo o espaço emocional disponível. Se Ana chorasse também, o sistema familiar entraria em colapso. Então Ana parou de chorar. Não porque foi punida, mas porque aprendeu que suas emoções eram um luxo que a família não podia pagar. Isso é o que Carl Jung chamou de parentificação emocional. A criança assume o papel de cuidador antes de estar pronta e para cuidar. Ela precisa negar suas próprias necessidades, incluindo a necessidade de chorar. Ana chegou em terapia aos 32 anos com burnout severo. Trabalhava cuidando de pessoas. Era assistente social e estava exausta de uma forma que férias não curavam. Porque não era exaustão física, era exaustão de uma vida inteira sendo forte para todo mundo, enquanto negava suas próprias emoções. A terapeuta perguntou quando foi a última vez que Ana tinha chorado. E Ana disse algo interessante. Ela disse que chorava com frequência, assistindo filmes, lendo livros tristes, mas que não conseguia chorar sobre sua própria vida. Podia chorar pela dor de personagens fictícios, mas sua própria dor, trancada, inacessível. Isso é um fenômeno que Jung descreveu, a emoção deslocada. Quando você não pode sentir sua própria dor diretamente, ela encontra saídas indiretas. Você chora em filmes porque é seguro. A dor é de outra pessoa. Você pode sentir através da distância, mas chorar sobre sua própria vida, isso seria reconhecer que você tem necessidades, que você não é apenas a pessoa forte que cuida dos outros, que você também precisa ser cuidada. E para Ana, isso era insuportável. Jung teria identificado aqui um complexo materno. A mãe de Ana tinha transferido para a filha uma carga que não lhe pertencia. E Ana, para sobreviver, para manter a mãe funcional, para manter a família intacta, sacrificou seu direito de ter emoções próprias. O trabalho terapêutico de Ana foi diferente do de Bruno. Ela não precisava aprender a chorar. Ela precisava aprender que tinha permissão para chorar sobre si mesma, que suas próprias dores mereciam suas próprias lágrimas. E isso foi mais difícil do que parece, porque Ana tinha construído toda a sua identidade em torno de ser forte, ser a pessoa que os outros procuravam quando precisavam, ser a rocha, a âncora, o porto seguro. Admitir que ela também precisava de porto seguro era admitir que toda a estrutura de sua vida era baseada em uma ferida. E essa admissão era devastadora, mas necessária. Lentamente, Ana começou a distinguir entre chorar pela dor dos outros e chorar pela sua própria dor. Começou a perceber quando estava cuidando demais para não ter que olhar para si mesma. Começou a criar pequenos espaços onde não precisava ser forte. E um dia, em sessão, ela estava contando sobre a infância, sobre ser a criança que consolava a mãe. E algo aconteceu que ela não esperava. Ela sentiu raiva, não tristeza, raiva.
uma raiva que ela não sabia que existia. Raiva de ter sido colocada naquela posição. Raiva de não ter tido permissão de ser criança. Raiva de ter que ser forte antes de saber o que força significava. Carl Jung escreveu que a sombra frequentemente contém emoções que consideramos inaceitáveis. Para Ana, a raiva era inaceitável. Pessoas que cuidam dos outros não sentem raiva. Pessoas fortes não reclamam. Mas a raiva estava lá, trancada na sombra junto com as lágrimas que Ana não podia derramar sobre si mesma. E quando a raiva veio, as lágrimas vieram junto. Lágrimas reais. Lágrimas sobre sua própria vida. Pela primeira vez em décadas. O caso de Ana mostra algo importante. Nem toda criança que para de chorar foi punida por chorar. Algumas param porque aprendem que suas emoções são um fardo para outros, que não há espaço para suas necessidades, que elas existem para cuidar, não para serem cuidadas. E essas crianças se tornam adultos que se esgotam cuidando do mundo, enquanto negam suas próprias necessidades mais básicas. Você pode ser essa pessoa, a pessoa que todo mundo procura, a pessoa forte, a pessoa que nunca reclama, a pessoa que cuida de todos. E por dentro, uma criança que nunca teve permissão de chorar sobre si mesma. Os pais que ensinam filhos a não chorar pensam que estão criando pessoas fortes. O que estão fazendo é criar pessoas desconectadas. Pessoas que vão passar a vida inteira buscando conexão e não entendendo por que nunca conseguem. Bruno passou 3 casamentos tentando se conectar e sempre falhando. Porque você não pode oferecer o que não consegue acessar em si mesmo. Mas calma, porque existe uma parte dessa história que oferece esperança. Na terapia, algo começou a mudar. A terapeuta não tentou fazer Bruno chorar. Isso seria contraproducente. Em vez disso, ela fez algo que Carl Jung teria aprovado. Ela começou a validar as emoções que Bruno descrevia, mas não sentia. Quando Bruno contava sobre a morte do amigo aos 16 anos, com voz monótona, sem nenhuma emoção aparente, ela dizia: "Isso deve ter sido devastador para você." E esperava, dava espaço, não forçava, e lentamente, ao longo de meses, algo começou a derreter. Bruno começou a perceber tensões no corpo quando falava de certos assuntos. Um aperto no peito quando mencionava o pai. Uma contração na garganta quando falava da infância. O corpo estava começando a lembrar o que a mente tinha esquecido. Jung chamou isso de retorno do reprimido. As emoções trancadas na sombra começando a emergir. Não como uma explosão, como um degelo lento. E um dia, sessão número 43, Bruno estava contando sobre seu filho, sobre como queria ser diferente do próprio pai, sobre como tentava estar presente, e no meio da frase, sua voz quebrou. Ele parou, surpreso. Algo estava acontecendo em seu rosto que ele não reconhecia. Eram lágrimas. As primeiras lágrimas em 50 anos. E Bruno chorou como não chorava desde os 5 anos. Com o corpo inteiro, com soluços, com lágrimas que pareciam não ter fim. Chorou pelo menino de 5 anos abandonado no quarto. Chorou pelo adolescente que não conseguiu chorar pelo amigo morto. Chorou pelos 3 casamentos que fracassaram porque ele não conseguia sentir. Chorou por décadas de desconexão. E quando terminou, exausto, Bruno disse algo que resume tudo. Eu não sabia que ainda tinha lágrimas. Carl Jung escreveu que a individuação, o processo de se tornar um eu coerente, frequentemente exige recuperar partes de nós mesmos que foram desconectadas emocionalmente na infância. Para Bruno,
Isso significava resgatar a função sentimento que ele tinha, silenciado aos 5 anos, para sobreviver. E aqui está o que você precisa entender. Se você foi uma criança que parou de chorar, isso não é força. É uma ferida, uma adaptação de sobrevivência que fez sentido quando você tinha 5, 7, 10 anos, mas que está te custando conexão, intimidade e plenitude emocional na vida adulta. Seus pais provavelmente pensaram que estavam te ensinando a ser forte. O que eles fizeram foi te ensinar a se desconectar de si mesmo. E essa desconexão se manifesta de formas que você talvez nunca tenha conectado com aquele momento original. Dificuldade de intimidade. Relacionamentos que parecem sempre ter algo faltando. Sensação de estar presente, mas não estar lá. Incapacidade de responder emocionalmente a momentos que deveriam ser significativos. Frieza que você não escolhe, mas não consegue evitar. Tudo começa naquele momento. O momento em que você decidiu, inconscientemente, que chorar era perigoso demais. E a parte mais cruel é que você provavelmente se orgulha disso. Quantas vezes você já disse ou pensou: eu sou forte, eu não choro? Quantas vezes tratou sua incapacidade de sentir como virtude? Isso é o que Carl Jung chamou de identificação com a máscara social. Você se fundiu tanto com a máscara que esqueceu que existe um rosto por baixo. Mas o rosto ainda está lá. As lágrimas ainda estão lá, guardadas em algum lugar do seu corpo e da sua psique, esperando permissão para sair, esperando um ambiente seguro, esperando que alguém diga que tudo bem sentir. E porque ninguém disse isso para você quando tinha 5 anos. Ninguém disse que suas lágrimas eram importantes. Ninguém ficou. E você aprendeu a lição errada. Você aprendeu que para ser amado, precisa não sentir. Mas a verdade é exatamente o oposto. Para amar e ser amado de verdade, você precisa sentir. Precisa ter acesso a toda a gama de emoções humanas, incluindo as que doem, incluindo as que fazem você chorar. E aqui está algo que a maioria não percebe sobre essa dinâmica. Os pais que ensinam filhos a não chorar, geralmente são filhos de pais que os ensinaram a mesma coisa. É uma transmissão geracional, uma herança psíquica que passa de geração em geração como um vírus silencioso. O pai de Bruno também ouviu "meninos não choram" quando era criança. E o pai do pai dele, e o pai antes dele. Cada geração passando adiante a mesma ferida disfarçada de força. Cada geração acreditando que estava preparando os filhos para o mundo, quando na verdade estava os mutilando emocionalmente. Carl Jung chamou isso de participação mística negativa. Os pais, inconscientemente identificados com seus próprios padrões inconscientes não resolvidos, projetam nos filhos as mesmas feridas que carregam, não por maldade, por inconsciência. E o ciclo continua, até que alguém acorda. Deixa eu te mostrar os 5 mecanismos mais comuns que pais usam para ensinar filhos a parar de chorar. Talvez você reconheça algum. O primeiro é a punição direta. Quando a criança chora e recebe castigo, vai para o quarto. Para de drama. Quer que eu te dê motivo para chorar de verdade? A mensagem é clara. Chorar traz consequências negativas. Então, a criança para. O segundo é a ridicularização, quando a criança chora e é humilhada. Olha só o bebê. Você é muito mole, meninos não choram. Maria Chorona. A vergonha é tão insuportável que a criança aprende a evitar o choro para evitar a humilhação. O terceiro é a indiferença, quando a criança chora e ninguém responde.
Ninguém vem, ninguém consola. A mensagem é: suas emoções não importam. E a criança, que depende completamente dos pais para sobreviver, aprende que expressar emoção é inútil. O quarto é a inversão de papéis. Quando a criança chora e o pai ou mãe fazem a criança consolá-los. Você está me deixando nervoso. Olha o que você está fazendo comigo. Agora eu que vou chorar. A criança aprende que suas emoções são perigosas para os pais. E para protegê-los, ela para de sentir. O quinto é o mais sutil. A retirada de amor. Quando a criança chora e o pai simplesmente vai embora. Como o pai de Bruno fez. Não há grito, não há punição explícita. Apenas abandono silencioso. E a criança entende que chorar faz as pessoas irem embora. Todos esses mecanismos têm o mesmo resultado. A criança aprende que suas emoções não são seguras. E faz a única coisa que pode fazer para sobreviver em um ambiente hostil. Ela se desliga de si mesma. E essa é a origem do que Carl Jung chamou de máscara social rígida. Uma máscara que a criança constrói para se proteger. Uma versão de si mesma que é aceitável, que não incomoda, que não demonstra necessidade. E aos poucos, a criança esquece que a máscara é máscara. Ela se funde com ela e se perde. Mas calma, porque aqui vem a parte que talvez você nunca tenha ouvido. O choro não é apenas expressão emocional, é regulação do sistema nervoso. Quando você chora, seu corpo libera cortisol, hormônios de estresse, tensão acumulada. O choro é uma válvula de escape biológica que evoluímos ao longo de milhões de anos. Quando você bloqueia essa válvula na infância, o estresse não desaparece, ele se acumula e encontra outras formas de sair. Algumas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas, outras desenvolvem comportamentos compulsivos. Outras se tornam emocionalmente explosivas em situações aparentemente insignificantes. A emoção reprimida vaza de formas distorcidas. Wilhelm Reich, contemporâneo de Carl Jung, chamou isso de armadura corporal. O corpo literalmente se contrai para conter emoções não expressas. Os músculos ficam cronicamente tensos. A respiração se torna superficial, o peito se fecha e a pessoa carrega no corpo físico as emoções que não pode expressar psicologicamente. Bruno tinha dores crônicas nas costas, uma tensão permanente nos ombros, como se estivesse carregando um peso invisível. E estava. O peso de 50 anos de emoções não expressas. Quando ele finalmente chorou naquela sessão de terapia, algo interessante aconteceu. As dores nas costas diminuíram significativamente nas semanas seguintes. O corpo finalmente tinha conseguido soltar o que estava segurando por meio século. E aqui está o que você pode fazer com essa informação. Primeiro, reconhecer. Se você foi uma criança que parou de chorar, o primeiro passo é simplesmente reconhecer que isso aconteceu. Não como fraqueza, como ferida, uma adaptação que fez sentido na época, mas que agora está te limitando. Segundo, identificar o momento. Tente lembrar quando foi que você parou, que idade tinha, o que aconteceu, qual foi a mensagem que você recebeu sobre suas lágrimas. Trazer isso à consciência é o primeiro passo para desativar esse padrão inconsciente. Em terceiro lugar, criar segurança. Você não vai conseguir recuperar a capacidade de sentir em um ambiente que continua hostil às suas emoções. Isso pode significar terapia. Pode significar se afastar de pessoas que ridicularizam a vulnerabilidade.
pode significar criar espaços onde tudo bem não ser forte o tempo todo. Em quarto lugar, seja paciente. Bruno levou 43 sessões para chorar pela primeira vez. O degelo leva tempo. Forçar é contraproducente. O processo é lento. E assim que deve ser. Você passou décadas construindo essa armadura. Ela não vai cair de um dia para o outro. Quinto, não culpe seus pais. Isso é crucial. Seus pais fizeram o que aprenderam. Eles também foram crianças que provavelmente ouviram as mesmas mensagens. A consciência quebra o ciclo. A culpa apenas perpetua o padrão, como um eco de sofrimento nas gerações. Você acabou de descobrir uma das dinâmicas mais sutis e mais devastadoras da formação psicológica humana. O momento em que uma criança para de chorar é tratado pela sociedade como maturidade. Carl Jung mostrou que é, na verdade, uma mutilação psíquica que cobra seu preço por toda a vida adulta, uma desconexão da própria alma. Esse tipo de conteúdo não existe na mídia convencional. Não existe em autoajuda superficial. Existe em Carl Jung, que dedicou sua vida a mapear a psique humana. E existe aqui, neste canal, onde traduzimos esse conhecimento para a linguagem acessível, como se estivéssemos acendendo uma lanterna na escuridão. Cada vídeo desses exige pesquisa profunda, leitura de fontes primárias, cuidado para não simplificar demais nem complicar desnecessariamente. É um trabalho que fazemos porque acreditamos que esse conhecimento precisa chegar a quem precisa dele. É um chamado. Parece um farol na neblina. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, continuem revelando essas verdades sobre a infância que a maioria prefere ignorar. É você fazendo parte de um movimento de consciência sobre como traumas sutis moldam personalidades inteiras. É um voto de confiança no nosso propósito. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda a manter esse trabalho vivo. Você financia a próxima revelação. Você se torna parte de quem está quebrando ciclos geracionais através da consciência. Você se junta a nós na busca pela verdade. Agora me conta uma coisa nos comentários. Quando foi que você parou de chorar? Qual foi o momento? A frase. A situação que te ensinou que suas lágrimas não eram seguras? Ou, se você ainda consegue chorar, conte como foi crescer em uma casa onde isso era permitido. Compartilhe sua experiência, porque esse contraste é importante. Mostra que existem duas realidades. A dos que foram ensinados a se desconectar, a construir uma máscara, e a dos que tiveram permissão para sentir, para serem autênticos. Se você foi do primeiro grupo, saiba que não é tarde. As lágrimas ainda estão lá. A capacidade de sentir pode ser recuperada. O eu coerente pode emergir debaixo da máscara social, a sua verdadeira essência. Mas isso exige consciência, exige coragem. Exige olhar para aquele momento na infância que você enterrou fundo e dizer para aquela criança o que ninguém disse na época, como um abraço que nunca foi dado. Tudo bem chorar. Suas emoções importam. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você é suficiente. Carl Jung escreveu que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A escuridão aqui é esse momento em que você aprendeu a se desconectar de si mesmo. Trazer luz a isso é o primeiro passo para recuperar a inteireza, para encontrar a paz interior. Bruno hoje, aos 58 anos, ainda está em processo. Ele não se transformou magicamente depois de chorar naquela sessão. A recuperação é lenta, cheia de avanços e recuos, mas algo fundamental mudou. A chave virou. Ele sabe agora que pode sentir,
que as lágrimas estão lá, que a capacidade de sentir não morreu, apenas adormeceu, e isso muda tudo. Ele descobriu que a alma ainda pulsa. Ele está no quarto casamento agora e, pela primeira vez, a parceira não reclama de frieza. Porque, pela primeira vez, Bruno está presente, não apenas fisicamente, emocionalmente, de verdade. A ferida de 50 anos atrás ainda está lá, sempre vai estar, mas não o controla mais. Ele conseguiu olhar para aquele menino de 5 anos, abandonado no quarto, e finalmente fazer o que o pai não fez. Como um ato de redenção. Ficar. Se você foi essa criança, saiba que nunca é tarde para ficar com você mesmo, para validar suas emoções, para criar o ambiente seguro que seus pais não conseguiram criar. Você tem esse poder. O ciclo pode terminar com você. A corrente pode ser quebrada. Carl Jung diria que esse é o trabalho de uma vida. A individuação. Tornar-se inteiro. Recuperar todas as partes de si mesmo que foram desconectadas, reprimidas, escondidas na sombra. É uma jornada de autodescoberta. E parte essencial desse trabalho é recuperar o direito de chorar. Celebrar a humanidade, porque o choro não é fraqueza. É a prova de que você ainda está vivo por dentro. É a linguagem da alma.